Muito boa tarde, Flávio, boa tarde para você que nos assiste, que nos acompanha nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Hoje o entrevistado é o professor Jorge Barcelos, que vai nos falar sobre o cultivo de plantas sem utilizar o solo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, como é o cultivo dessas plantas sem utilizar o solo? A planta vai no solo em busca de nutrientes, água e nutrientes. Na verdade, a planta não se alimenta do solo, digamos assim, ela se alimenta da água do solo. Então, seria a solução nutritiva do solo. Então, na hidroponia, o que nós fizemos? Preparamos como se fosse uma receita de bolo, mostrado pela pesquisa, uma solução nutritiva. Então, na hidroponia nós cultivamos em uma solução nutritiva, uma solução de nutrientes. E a hidroponia é uma nova técnica, professor? Ela é antiga, mas o cultivo mesmo, caseiro, comercial, esse é novo, é relativamente novo, é coisa de 20, 30 anos que está se expandindo pelo mundo. Professor, só para as pessoas que estão nos assistindo identificar o que é hidroponia, para as pessoas assim entenderem. Quando o consumidor chega no supermercado e vê, por exemplo, uma verdura, uma alface com a raiz, então que essa raiz, a raiz é branquinha, né? Então isso já é um indício que o produto é hidropônico. Como é o cultivo da hidroponia? No caso da hidroponia, nós preparamos uma solução, uma receita de bolo, simulando o que a planta vai pegar no solo, que são os nutrientes, o cálcio, fósforo, potássio, magnésio. Então é isso que nós preparamos na água, misturamos na água. Então, como a planta se alimenta da água do solo, então é isso que nós oferecemos para a planta. E cultivar essas plantas sem o solo exige muitos cuidados, professor? Não é tantos cuidado, né? Mas é aplicar a técnica direitinho. Hoje nós fizemos métodos muito simples, que é pegar um pote de sorvete e isolá-lo, colocar essa solução nutritiva ali e colocar a planta, né? Com auxílio da tampa, para não cair lá dentro, né? Faz um buraquinho na tampa. Então, caseiramente dá para fazer uma hidroponia muito simples. Mas tem métodos mais sofisticados também, mais complexos, que precisam um estudo maior para fazer. Professor, a hidroponia, esse tipo de cultivo, ele também está sujeito a pragas? Está, mas quem cultiva na hidroponia verifica que a frequência de insetos é muito menor, porque geralmente, por ser fora do solo, então as doenças são muito reduzidas, né? Então, o hidroponista geralmente ele tem muito menos problema com pragas. E na água, que é uma água tratada, de onde é que vem essa água, professor? Nós podemos usar, geralmente se procura uma água de boa qualidade. Então essa água caseira, água tratada, pode ser utilizada desde que retire o cloro dela, que dê um tempo para o cloro evaporar. Mas quanto melhor a qualidade da água, melhor é a matéria-prima, né, para a hidroponia. Estou conversando aqui com o professor Jorge Luiz Barcelos, que é professor da UFSC, que está nos falando sobre o cultivo de plantas sem solo, que é hidroponia. Eu volto no próximo bloco com mais informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades. Estou conversando aqui com o professor Jorge Barcelos, que é professor da UFSC, que está nos falando sobre o cultivo de plantas sem utilizar o solo, que é a hidroponia. Professor, como as pessoas podem identificar essas plantas que são cultivadas nesse sistema? Quando o consumidor, por exemplo, chega no supermercado e vê uma verdura, alface, por exemplo, né, com a raiz, e a raiz mais branquinha, então já é um indício que o produto é hidropônico. A boa apresentação também é uma forma de identificar.
Então, normalmente não fica em dúvida, né? É uma planta inteira, ela não foi cortada, ela está viva ainda, e por isso mesmo ela dura uma semana na geladeira, 10 dias na geladeira, 12 dias na geladeira, porque ela continua viva com a raiz. Essa é a grande vantagem que leva o consumidor a procurar o produto hidropônico. Uma vez que ele experimenta, ele quer mais. Professor, nós estamos no quarto encontro sobre hidroponia. Como está o cultivo no Brasil e no mundo, professor? A nossa Universidade Federal de Santa Catarina hoje é referência no Brasil em hidroponia. Então nós temos um laboratório em que nós desenvolvemos muitas pesquisas, né? Em função disso, surgiu esses encontros brasileiros de hidroponia. Começou com o sul brasileiro, hoje é brasileiro. E hoje dá para dizer assim que o Brasil está com os olhos voltados para a nossa tecnologia. Vem gente de outros países, nós temos aqui gente do Uruguai, da Argentina, do Peru, da Costa Rica, né? E nós temos hoje, nesse encontro, atraímos o número 1 no mundo na hidroponia, que é o canadense Hash, que veio nos prestigiar com a sua presença hoje também palestrando. Então, a hidroponia dá para dizer assim que ela está no mundo inteiro e nós brasileiros estamos muito bem. Hoje nós temos aqui representantes de praticamente todos os estados brasileiros, né? Produtores, desde pequenos produtores a produtores que praticamente atendem cidades inteiras, por exemplo. Professor, quais os tipos de plantas podem ser cultivadas? Todas as plantas podem ser cultivadas, então vai depender do interesse do produtor, né? Ou da dona de casa, o dono de casa também. Mas é muito comum no Brasil, pela demanda que tem de verduras, o pessoal cultivar alface, rúcula, couve, essas verduras em geral. Mas em outros países em que o clima é mais rigoroso, né? Então o pessoal tem muita necessidade de plantar tomate, pepino, pimentão, e por isso em muitos desses países são as principais culturas. E a verdura existe também, mas não com tanta importância como aqui no Brasil. Conversei aqui com o professor Jorge Barcelos, que é professor da UFSC, que nos falou sobre o cultivo de plantas sem utilizar o solo, que é a hidroponia. Professor, muito obrigado pelas informações e o senhor tenha uma boa tarde. Certo. Qualquer coisa, nós temos um site na universidade também, onde as pessoas podem entrar nesse site e buscar mais informações sobre hidroponia também. E que você siga o seu dia feliz da vida!